E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu tô bem, graças a Deus. Só estamos meio zonzos dessa derrota para a equipe do Corinthians, né? Porque se a gente olhar para o que foi o jogo, não era para ter sido uma derrota do Ceará. Foi um jogo onde nenhum dos times teve, sim, ótimas oportunidades, mas no segundo tempo o Ceará tinha mais a posse de bola e tinha mais chances de chegar ao gol do Corinthians do que o Corinthians. Mas, né, o Corinthians acabou fazendo o gol e vencendo a partida diante do Ceará, porque é isso, futebol, um detalhe, uma oportunidade, um erro ou um grande acerto podem fazer diferença em um jogo de futebol. Agora, o Ceará se prepara para enfrentar o Internacional. E hoje no vídeo a gente vai conversar sobre essas coisas. Esqueci de dizer para vocês, né? Sempre no começo do vídeo eu digo, preciso dizer que eu sempre estou rogando a Deus por vocês. Não sei, talvez vocês não gostem disso, alguém que não acredita em Deus, mas se eu estou pedindo para alguém que não existe, então pode ficar tranquilo que não vai lhe fazer nenhum mal, né? Já que ele não existe. Mas do meu ponto de vista, ele existe mesmo, está muito aí, e eu rogo que ele abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Hoje no vídeo a gente vai conversar sobre a partida contra o Internacional. O Ceará já está aí com preparativos a pleno vigor para enfrentar a equipe do Inter. Nesse jogo, o técnico Léo Condé vai ter as voltas do Pedro Henrique e do Pedro Raul, mas não vai ter o Mugni. Quem será que ele coloca no lugar do Mugni? Que Lourenço será que o técnico Léo Condé colocará no lugar do Mugni? E o que significa voltar a ter o Pedro Henrique, voltar a ter o Pedro Raul no time? E as saídas? O Ceará tem jogadores deixando o seu elenco de profissionais. O Ramon está indo para o Sport, o João Vitor vai jogar longe, vai jogar na Hungria. Assuntos para a gente conversar aqui no vídeo, mas não antes de você deixar o seu like, a sua aprovação para o nosso vídeo. Você conhece os nossos vídeos, já sabe os assuntos, então deixe o seu like, que ele é muito importante. Está na hora também de você fazer a sua inscrição no canal. O que está faltando para você se inscrever no canal? Na página principal tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito. Olha, aqui abaixo, na descrição do vídeo, você encontra o local para que você possa fazer a sua inscrição. Tem o primeiro link, é o link para a página principal. Você clica no primeiro link da descrição, vai para a página principal, se inscreve no nosso canal, e aí todos os vídeos você vai chegar no sininho, o sininho chega lá, você vai clicar no sininho, vai escolher todas, e são todas as notificações, e aí quando tiver vídeo novo, vem notificação para você, e eu agradeço por participar conosco aqui desse canal, desse projeto, dessa forma que eu tento ter para tentar também informar a cada um de vocês. Vamos a uma mensagem de Primos Motopeças, na volta a gente conversa sobre os assuntos. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos conversar sobre essas saídas do Ceará? Pois é, na saída do Ramon, a situação é o seguinte: o Ramon estava sendo pouco utilizado. Vocês sabem que o Ramon teve problemas com contusões no Ceará. Eu estava conversando com meus companheiros de imprensa e perguntando: vocês lembram de uma falha assim grotesca do Ramon em jogos do Ceará? Lembrem aí, vocês lembram de alguma falha? Também não lembro. Quer dizer, se você lembra, coloca no comentário. Eu não lembro e meus colegas não lembraram de uma falha grotesca. Falhas comuns, todo mundo falha, uma saída de bola, um erro. Mas uma falha que leve a um gol, uma falha boba, um erro assim, poxa, como é que o cara erra isso? Eu não lembro que o Ramon tenha tido essa falha. Mas o Ramon é um zagueiro de pouca estatura,
O Ramon não é um zagueiro rápido, pelo menos perceptivelmente não é rápido, mas é um zagueiro que comete poucas falhas. Se posiciona bem, cabeceia bem a bola, sabe conversar ali na defesa. Eu ficava ali durante os jogos percebendo que muitas vezes ele saía posicionando com a voz os seus companheiros. Qual o problema do Ramon? É que ele se contunde muito. O Ramon não consegue fazer partidas em sequência, muitas partidas em sequência. Isso aconteceu com a temporada 2024, que prejudicou muito ele, e na temporada 2025 ele até começou bem, mas de novo o fantasma das contusões. Então é esse o problema do Ramon, e é por isso que ele está indo jogar na equipe do Sport. Vai ter uma compensação financeira sim, e o jogador foi seduzido com a proposta de contrato longo. No Ceará o contrato terminava ao final desse ano, mas no Sport só termina no final de 2026. É por isso que o Ramon está indo defender a equipe do Sport. João Vitor, a situação é diferente. O João Vitor é um jovem atleta, apenas 21 anos, e o João já tinha essa possibilidade de ir para o futebol húngaro há algum tempo. Mas o que é que acontece? O Ceará estava, se vocês me acompanharam no Futebolês, eu falei sobre isso, o Ceará estava tentando um acordo para ampliar o vínculo do João e emprestá-lo para esse clube húngaro, Zalaegerszeg. Dizendo, lendo aqui com a nossa cultura portuguesa, né, de um português. É o Zalaegerszeg FC. Não sei, na linguagem deles, a pronúncia pode ser outra, né? Tentando pronunciar húngaro em português, é isso aí. Então, ele ia para o futebol húngaro dessa forma. Mas estava difícil o acordo, então o que o Ceará fez? Cedeu ao clube húngaro, mantém 35% dos direitos econômicos. O que significa 35% dos direitos econômicos? No dia que ele for vendido, por exemplo, se ele for muito bem na Europa, for vendido para um outro clube europeu, húngaro ou de qualquer outra nacionalidade, o Ceará ganha 35%. Se ele for lá chamar a atenção do futebol brasileiro, um clube brasileiro quiser de volta, vai pagar 35% ao Ceará do valor da venda do João Vitor. Então é isso que vale 35% dos direitos econômicos. E, além disso, o Ceará pode receber R$200 mil. Tem umas metas lá, número de partidas que ele tem que jogar, uma minutagem. Se bater essas metas, o Ceará ainda ganha $200 mil. Vai continuar com os 35% e ainda fatura $200 mil, não, 200 mil euros, mais que o dólar, acima de 6,50. O dólar hoje está um pouco acima de 5,50. Então o Ceará ganha 200 mil euros se o atleta cumprir metas, o João Vitor cumprir metas. É isso aí em relação ao João e em relação ao Ramon, jogadores que estão deixando agora a equipe do Ceará. Vamos pensar agora no jogo contra a equipe do Internacional. O Ceará tem o Pedro Henrique voltando ao time. O Pedro é um jogador que conhece muito o Internacional. Quando se perguntou para ele sobre o Internacional, ele falou que tem que voltar para a infância dele para falar sobre o Internacional, dado o grau de conhecimento, o que tem ele a ver com a equipe do Internacional, e volta para esse jogo ao lado do Pedro Raul. Os dois que cumpriram suspensões, estavam com 3 cartões amarelos, não jogaram contra o Corinthians. Todo mundo sabe que o Pedro Raul não jogaria mesmo por força de contrato, mas esse cartão foi ótimo, limpou. Agora tanto o Pedro Henrique quanto o Pedro Raul voltam limpos de cartões, e eu perguntei sobre isso para o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique é um campeão de cartões no Ceará, sem ser zagueiro, sem ser volante. Uma das coletivas do Léo Condé, ele foi instado sobre essa questão, ele falou sobre isso e disse inclusive que teria uma conversa com o Pedro Henrique para redução de tomar cartões, só que o Pedro acabou tomando nos 2 últimos jogos, completando a série, ficando fora contra o Corinthians. Eu pedi para o Pedro falar sobre essa questão. Ele também tomava realmente cartão para reclamação, mas esses últimos cartões foram por marcação. Ele marca a saída de bola, dá um carrinho, faz uma falta, acaba tomando cartão. Às vezes é uma coisa do jogador, da forma de ser do atleta. Então o Pedro Henrique fala sobre isso. Bom, o que na verdade a gente conversou, a gente vindo uma sequência de jogos onde a gente pegou algumas arbitragens um pouco contestáveis, e eu com meus colegas acabamos passando do ponto de, quem sabe, perder um pouco do foco, ficar um pouco nervoso.
trabalhamos para melhorar nesse quesito de não tomar cartões por reclamações e por contestações. Eu acho que isso a gente conseguiu melhorar bastante. Eu também passei um período sem tomar cartões. Mas num clássico é difícil, a gente sabe das jogadas daqui um pouco de rispidez, onde a gente tem que tomar decisões. Infelizmente aconteceu, passei um período pendurado e quanto o adversário no clássico, eu tomei o cartão que me deixou fora da partida contra o Corinthians. Mas essa conversa a gente teve, foi mais para ajustar mesmo os cartões desnecessários, e como tu citaste bem, cada jogador tem sua característica. Eu sou um jogador que gosto de me entregar, gosto de usar a agressividade ofensiva lá na frente e ajudar na medida do possível também defensivamente. Cartões, eles acontecem. O que tem que ter cuidado é como tomá-los e não tomar por besteiras, por reclamações. E acredito nisso. Não só eu, como todos os jogadores, a gente conseguiu dar uma boa de uma melhorada. E a partida contra o Internacional nesse domingo acontece às 11 da manhã. É isso. 11 da manhã, lá no Rio Grande do Sul. O Pedro Henrique, que é de lá, comenta um pouco das implicações desse confronto acontecer bem cedinho, de manhã, às 11 da manhã, lá, eu digo bem cedinho, claro, não bem cedinho da manhã, bem cedo do dia, com jogos que normalmente acontecem à tarde e à noite, acontecer às 11 da manhã no Rio Grande do Sul. Acredito que o horário ele possibilita os estádios a estarem mais cheios, porque as famílias levam, né, todo mundo, por ser um horário mais acessível. No Rio Grande do Sul acontece muito das famílias virem do interior para a capital para assistir a partida. O jogador gosta de jogar com estádios cheios. A gente sabe o quanto a gente sofreu na época da pandemia, então com certeza estará com o público presente. A questão é de ajustar o horário, saber o que tu vai comer no café da manhã. Mas já estamos acostumados, todos aqui já do elenco já tiveram que jogar em horários alternativos, como 11 da manhã. Acredito que a gente vai poder se preparar bem e fazer um grande resultado, independente do horário do jogo. Então já vai o Ceará esperando que vai ter um grande público torcedor do Internacional para essa partida entre Internacional e Ceará às 11 da manhã. Mas são jogadores experientes também, não podem lamentar, né, ter um grande público, como disse o Pedro Henrique. Jogador gosta de jogar para grandes públicos e é o que, segundo ele, né, que conhece bastante, deve acontecer lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, domingo, quando o Ceará, às 11 da manhã, enfrentar a equipe do Internacional. Os atletas do Ceará vão e voltam em voo fretado. Isso é positivo, não tem conexão, são voos diretos. O número de horas de voo é menor, isso é positivo para a ida, para enfrentar o Internacional, para chegar logo, para não ter tanto desgaste. E na volta, voltar logo, chegar aqui, vai enfrentar o Mirassol na quarta-feira que vem, também não ter tanto desgaste. Para esse jogo contra o Internacional, o técnico Léo Condé perde o concurso do Lucas Mugni. O Mugni vem sendo o melhor meia do Ceará na temporada. Eu entendo pelos últimos jogos, mesmo antes da parada e agora depois, que ele não passa assim, o seu melhor momento do ano no Ceará, mas é um jogador importante e tendo condição indispensável. É claro que cartão não tem jeito, você acaba perdendo o jogador, mas se tivesse condição, seria um atleta para estar em campo pelo Ceará, ou seja, indispensável. Então você perde o Mugni para esse jogo. Pelo que eu soube, a questão da minutagem alta dele, da carga física por jogos em sequência, fazia com que realmente o Mugni precisasse ficar fora de uma partida. Então ele estava com 2 cartões, tomou o terceiro, melhor ainda para o Ceará, que ele fica fora e volta zerado de cartões e volta também depois de uma rodada de descanso, não atuando no final de semana. Ele volta na quarta-feira que vem, jogando contra a equipe do Mirassol. E quem deve ser o substituto? Eu acredito que deva ser o Lourenço. Eu não vejo outra possibilidade de substituto aqui para ele que não seja o Lourenço. Se a gente olhar para o grupo, você pode pensar no Rômulo, pode pensar no Matheus Araújo, mas o Matheus Araújo jogou muito pouco no Ceará desde que chegou. O Rômulo teve muitas chances e nunca mostrou que poderia ser titular da equipe. Na última que entrou contra o Corinthians, errou quase tudo que fez em campo. Então, acredito que o Lourenço seja o jogador. O Lourenço já passou por momentos melhores no Ceará, jogando inclusive um pouco mais de trás, com a qualidade que ele tem vindo com a bola. Mas, nesse momento, o Lourenço
disputa mesmo uma posição de meia, porque ele não tem o poder de marcação de um Fernando Sobral e de um Dieguinho, então a ideia é colocá-lo um pouco mais à frente. Acho que essa é a grande oportunidade que ele vai ter na equipe. E aí as boas notícias das voltas do Pedro Henrique e do Pedro Raul, acredito que completem o time. Ficamos aí esperando para saber se não há alguém mais na mesma situação do Mugni de alta minutagem e que precise ficar fora da partida. Acredito que não a princípio, e se não, o time deve jogar com o Bruno no gol, o Fabiano na lateral direita, a zaga com o Marlon e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo com o Dieguinho, o Fernando Sobral e o Lourenço. E na frente o Pedro Henrique, o Pedro Raul e o Galeano, melhor dizendo, o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Portanto, deve ser esse o Ceará para enfrentar a equipe do Internacional. Seria uma ótima, né? O Ceará vencer novamente fora de casa nessa temporada e vencer a primeira fora de casa nesse campeonato brasileiro, né? Porque estamos dizendo muito, nós mesmos, né, que o Clássico Rei do Ceará era visitante e venceu. Mas foi no Castelão, foi diante da torcida, foi onde o Ceará está acostumado a jogar. A questão é você também conseguir pontos fora de casa, se acostumar a conseguir pontos em situações adversas, com apenas um pequeno número dos seus torcedores. Eu já fui ao Rio Grande do Sul várias vezes, viu? Não se enganem, vai ter torcedor do Ceará lá, sempre tem torcedor do Ceará lá. Mas, óbvio, não no mesmo número de torcedores que vão à Arena Castelão, mesmo num Clássico Rei, onde tem uma divisão 60-40. O Ceará conseguir passar por isso, mostrar que mesmo fora de casa, consegue angariar pontos, consegue pontuar, é muito importante, é muito interessante, é muito legal para essa continuidade. Principalmente a resposta que seria, logo depois de você passar por sua pior fase jogando como mandante, 2 derrotas consecutivas em casa para Atlético Mineiro antes da parada e agora para a equipe do Corinthians, você vencer fora de casa, você dá uma resposta de que quando os detalhes não forem favoráveis a você em seus domínios, você tem capacidade de trazer esses detalhes para o seu lado quando atuar na casa do adversário. Amigo e amiga, muito bom contar com a audiência de todos vocês, é muito legal mesmo. Eu agradeço a todos vocês, a gente conversa, né, nos comentários, eu leio e agradeço o comentário de vocês, muitas vezes apoiando, ajudando, querendo fazer parte aqui desse nosso projeto, e vocês já fazem parte do projeto, podem ter certeza. Apoiando, deixando o seu like, deixando o seu gostei, o seu joinha, a sua aprovação, como eu gosto de dizer, ao vídeo, mandando um recado para a plataforma. Olha, pessoas como eu gostam desse vídeo, né? Torcedores do Ceará e gostam de informações bem checadas, de explicações e que não se importam com o repórter ser um pouco prolixo, que eu sei que eu sou, mas isso também faz parte do meu eu e não tem totalmente como mudar. Então, eu agradeço demais a participação e o like de todos vocês. Se inscrever no canal é sempre muito importante. Eu sempre tenho dito e vou continuar dizendo que 60% das pessoas que assistem os vídeos cotidianamente, vídeo após vídeo, não são inscritos no canal. Então tem muita gente para se inscrever, eu agradeço a sua inscrição. Vá lá na página principal, clique no inscreva-se, vire um inscrito se você tem dificuldade de chegar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, o primeiro link é da página principal. Você clica nele, vai ser direcionado à página principal. Você vai ver lá, inscreva-se, clica, vira um inscrito, ativa os sininhos da notificação com todas as notificações e aí sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar inteirado das notícias do Ceará. Então, galera, agradeço demais contar com o apoio e a participação de todos vocês e sigo com aquela promessa que a gente tem feito vídeo após vídeo por aqui, né? Assumimos um compromisso, não vamos nos perder desse compromisso. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!